Você está sendo roubado, querido empreendedor, empreendedora, e não está percebendo. Na realidade, estão levando a coisa mais preciosa do seu negócio. E você não consegue perceber porque muitas vezes é sorrateiro, muitas vezes é uma perca que não é volumosa de uma hora para outra, vai perdendo ali, aqui, e você não percebe. Mas o que as pessoas estão fazendo hoje, elas estão roubando os seus clientes. Pense comigo, vou usar uma alegoria aqui, um exemplo bem pesado, mas que vai funcionar. Pense o seguinte, que você tem os seus filhos, e os seus filhos estão ali junto contigo, e daqui a pouco vem alguém, uma pessoa mal intencionada, e ela pega os seus filhos. O que você vai fazer? Você vai entrar em desespero. Agora, vamos fazer esse exemplo pensando no seu cliente. O que você faz quando alguém pega um cliente seu? O que você faz quando você perde um cliente? Primeiro, não era para estar perdendo, mas tudo bem. Mas o que você faz? Qual é a sua ação? Você simplesmente deixa os seus concorrentes, as pessoas à sua volta, levarem os seus clientes sem você fazer nada? Você está preparado? Você tem uma estrutura pronta para blindar os seus clientes disso? Eu quero falar contigo sobre isso. Eu sou o Anderson, eu estou aqui para ajudar donos de negócio, empreendedores, empreendedoras a terem mais lucro, resultado assertivo, crescer os seus negócios, ter um negócio rentável, independente do teu nicho. O que eu vou dizer aqui para ti, independente do teu nicho. Não importa se você é dono de uma estética, você é dono de um negócio de vender bandeira na esquina, não importa qual o tipo do seu negócio. Você tem clientes e você precisa zelar pelos seus clientes, porque quanto maior o tamanho da sua carteira, melhor você consegue trabalhar o seu marketing. Se você não está trabalhando o que precisa, você consegue ter resultados. Quem tem carteira de cliente tem possibilidade de resultados. E é isso que eu quero te ajudar. Você não só manter os seus resultados, mas aumentar os seus resultados. E uma das formas é blindar. Eu vou compartilhar contigo aqui a tela do mapa mental que a gente vai construir junto, tá ok? Minha voz hoje está um pouquinho delicada, mas vamos lá. Então, isso aqui, você está sendo roubado. Tem pessoas roubando os seus clientes. E a primeira coisa que você precisa entender desse processo é que, ao ser roubado, você está perdendo não só dinheiro. Aqui você não perde só dinheiro. Deixa eu botar para cá. Você não perde só dinheiro quando te roubam clientes. O que você perde? Você perde previsibilidade, você perde tranquilidade, você perde receita, você perde market share, maior número de clientes que você atende. Você perde muita coisa. Quando você tem um cliente roubado, você vai ter um prejuízo enorme. Só que hoje em dia, o que acontece? As pessoas, elas não pensam sobre isso. Elas não pensam que os seus clientes estão sendo seduzidos hoje mesmo. Grande parte dos seus clientes está sendo seduzida pelos concorrentes. São pessoas que estão sendo seduzidas ou direta ou indiretamente. Ou porque o concorrente está fazendo anúncios, ações, está se estruturando na parte do marketing, ou você tá perdendo por indicação boca a boca, porque uma amiga do teu cliente foi, gostou, ela falou e falou, vamos junto, vamos fazer uma experiência lá. Então, você precisa entender que os seus clientes estão sendo seduzidos. Deixa eu aumentar aqui a fonte só para ficar um pouquinho maior. Os seus clientes estão sendo seduzidos pelos seus concorrentes. O que mais? Você precisa entender que quando você perde um cliente, você não percebe o espaço que você está perdendo. Porque toda vez que você tem um cliente, você tem uma probabilidade desse teu cliente te indicar para outras pessoas.
Então, toda vez que tu perde um cliente, você não está perdendo só o cliente, você está perdendo toda a probabilidade exponencial que aquele cliente poderia te trazer, seja em recursos, seja em indicações, seja em qualquer área. Então, você precisa entender que quando você perde um cliente, quando você está sendo roubado, quando roubam um cliente de você, você está perdendo, além de dinheiro, você tem os seus clientes sendo seduzidos, você perde espaço, aquilo que eu falei, você vai perdendo espaço no mercado. O seu negócio é grande pelo espaço que ele ocupa. Então, o que as empresas fazem? Você vai ver, aqui na minha região, tem uma São João em cada esquina. Na sua região, quem sabe seja uma Droga Raia em cada esquina. Ou outra farmácia da sua região aí. Por que eles fazem isso? Porque eles querem dominar o espaço. Quando você tem um cliente roubado, o seu espaço reduz. Se você vai perdendo ao longo dos anos, ao longo dos meses, muitos clientes, você está tendo seu espaço reduzido, seu poder de crescimento reduzido. Quando você perde clientes, você está perdendo também respeito, confiança e está perdendo o futuro. Porque o que acontece? Pensa comigo. Se você tinha uma cliente que indicou as amigas delas para serem tua cliente, quando essa cliente é roubada pelo teu concorrente, o que essa cliente vai fazer? Ela vai convidar todas as amigas dela a irem nesse novo espaço, nesse novo lugar, nesse novo negócio. Então, quando você tem um cliente roubado, não é só um cliente que você perde, você vai perder o respeito. Por que perder o respeito? Porque as pessoas respeitam com aquilo que elas se relacionam. Então, as pessoas têm um respeito com uma pessoa, com um profissional, com um negócio, porque ela se relaciona com ele. Então, tem a ver com relacionamento. Então, você precisa entender isso dessa forma. Agora, quando você não consegue entender isso, aí você padece. Por quê? Porque você vai pensar assim, tá, um cliente, foi. Aquela cliente nem gastava tanto aqui. Muitas vezes eu escuto isso de alguns empreendedores, quando a gente vai fazer esse mapeamento do crescimento e da perda de clientes no negócio. Se você não tem isso, você deveria ter. Eu faço isso na mentoria One, na mentoria individual, onde eu tenho processo individual com o dono de negócio, semanalmente acompanhando, com consultoria, mentoria e alguns serviços. Se você quer saber mais, você pode chamar no inbox ou no link que está na descrição aqui do vídeo, no WhatsApp, que nós vamos conversar com você sobre isso. Mas as pessoas não sabem, elas não têm ideia. Eu perdi esse ano 30 clientes. Tem gente que nem sabe quantos clientes perdeu. Esse aqui está inativo. A probabilidade do inativo estar indo em outro lugar é no mínimo de 20% a 30%. Principalmente sendo uma questão essencial. Como salão de beleza, como dentista, como médico, como isso. Aí aumenta até mais. Aí passa dos 50% que foi. Então, se eu tenho um número de inativos, eu tenho uma porcentagem de perda de cliente. O que eu posso fazer para blindar isso? Primeiro, não deixar o seu cliente ser inativo. Já estou me antecipando aqui, mas vamos voltar aqui para o mapa mental. Aquilo que eu falei, né? A metáfora que eu comecei falando sobre a questão do filho. Se tu soubesse que tem um pervertido rondando a sua casa, o que você faria com seus filhos? O que você faria com eles? Você protegeria eles. Você daria o seu melhor para proteger eles. Então, você precisa tratar seus clientes como filhos. Um pervertido, uma pessoa mal intencionada, ela vai seduzir, ela vai corromper e ela vai roubar o vínculo. Ela vai querer quebrar o vínculo que o cliente tem contigo. Então, você precisa entender isso. Ter essa clareza dentro da sua mente. O que fazer? Não é apenas uma venda perdida. É uma traição. Quando você perde um cliente, é uma traição. E você sabe, você tem clientes que você gostava muito e trocaram você pelo concorrente. Você se sentiu traído. Esse é o sentimento que a gente tem. Por quê? Porque a gente construiu um relacionamento com o cliente e simplesmente ele abandonou a gente. Mas ele não só abandonou, a gente teve vários porquês, e é isso que a gente está mapeando junto aqui. Quando eu falo isso para você, eu falo que tem que entender o jogo dos concorrentes. O que os concorrentes fazem? Como é que eles se posicionam? Como é que eles agem?
Tudo isso tem que ser compreendido. O jogo dos concorrentes. Eles agem com promessas vazias, então eles vão ganhar as pessoas com promessas que eles não conseguem cumprir. Então vai ser promessas que não conseguem cumprir. Não adianta, eles não vão cumprir a promessa. E o que que acontece? Nós precisamos blindar os nossos clientes contra isso. Então, fala assim, você precisa fazer o nós contra eles. Tipo assim, o pessoal pode estar prometendo isso, mas na realidade o que é possível é isso aqui. Você blinda na sua comunicação. Aí a gente vai falar mais para frente, mas vamos falar ainda sobre o jogo dos concorrentes. Eles gostam de ter uma aparência que estão melhor que você, porque eles sabem seduzir as pessoas e comprar as pessoas. O que que os concorrentes gostam de fazer? Eles gostam de usar a ilusão do crescimento. O que que eles gostam de fazer? Eles gostam de criar castelos de areias, coisas que parecem ser grandes, mas na realidade são apenas castelos que vão se desmoronar com o tempo. Isso é o jogo dos concorrentes. Eles chamam pela aparência, eles cativam o olhar, eles prometem grandes coisas, eles fazem algo parecer maior do que é para capturar o pessoal pela ganância, capturar o pessoal pela necessidade do ser humano mesmo de ter algo maior, entendeu? Então, esse é o jogo dos concorrentes. Porque eu estou mostrando para ti aqui o jogo dos concorrentes. Esse material todo, eu nem falei, né? Esse material todo é de um livro meu. De um livro... deixa eu pegar aqui, vamos ver se eu consigo colocar. De um livro... Deixa eu pegar... Ok, quero mostrar o livro para vocês. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Hum, não vou conseguir. Que pena. Eu queria mostrar para você a capa do livro. Tá, mas não tem problema. Depois eu posto aqui nos comentários para você ver. Que é o livro que fala sobre isso, sobre estarem roubando os seus clientes, né? Por que os concorrentes estão roubando os seus clientes? E como você pode impedir isso? Esse é o título do livro. Tá? Esse é o título do livro. Por que os concorrentes estão roubando os seus clientes e como você pode impedir isso? Deixa eu ver aqui se eu consigo copiar e colar. Agora eu fiquei com isso na cabeça, né? Que coisa. Vamos ver. Aí, não ficou a melhor qualidade do mundo, mas é isso aí. Ó, por que os concorrentes roubam seus clientes e como impedir isso? Então, esse é o livro que eu estou tratando sobre isso. Então, sobre como os concorrentes jogam esse jogo e acabam prejudicando o seu negócio. Depois, se você tiver interesse, você pode achar na loja da Amazon, vai estar o link aqui, tanto da loja da Amazon, quanto também pelas plataformas de e-books e cursos, tá? Então, isso aí. Depois vai estar sendo liberado também para quem adquirir isso, uma super aula, né, uma masterclass sobre esse tema. Vamos lá. O impacto invisível. O impacto invisível. Qual é o impacto invisível? Qual é o impacto invisível de estar sendo roubado que você não percebe muitas vezes, tá? O impacto invisível é o seguinte: primeiro, você começa a ter uma quebra de lealdade. Então, é o primeiro impacto. Quebra de lealdade. Essa quebra de lealdade começa com alguns e depois ela se multiplica. Se você não aprende a gerir essa situação, a lidar com essa situação de forma intencional, é aquilo que eu falei,
A tua cliente, que era uma amiga, que trouxe outras amigas, ela vai levar outros bronzes. Para um outro bronze, vou dar o exemplo, tá? Eu tenho algumas clientes de bronze aqui. Então, teve uma de bronzeamento artificial, as clínicas de bronzeamento. Eu tenho algumas clientes na mentoria One. O que acontece? A amiga trouxe 3 amigas. E cada uma dessas 3 amigas trouxe mais 2. Então, são 6, são mais 3, são 9, e são 10. 10 clientes. Se essa primeira que tu levou leva, quebra um vínculo de lealdade, quebra o relacionamento. Tem uma grande tendência das outras 9 irem junto com ela. E aí tu pensa, se tu fez todo um trabalho de indicação, e não foram só 10, daqui a pouco tu tinha 20, 30. Mas a peça principal é levada pela concorrência. Tu vai perder uma boa porcentagem para a concorrência por causa dessa peça que a gente chama de cliente principal. Quando a gente tem esses projetos de indicação, a gente faz. Então, se tu não tem a clareza desse impacto invisível, quando tu percebe o teu negócio, ele perdeu 30%, 40% de tamanho em 1 ano, 2 anos, por causa das ações dos seus concorrentes. Gente, ninguém fala disso. Tu não vê quase ninguém falando no YouTube, cursos, programas, mentorias, como agir, como lidar, como estar com essa clareza sobre isso. E você precisa fazer isso de maneira consciente e clara. Segunda coisa, tu começa a ter uma queda de autoridade. Tu começa a ter uma queda, porque daí o teu concorrente ele começa a sobressair, porque tem muita gente saindo do teu negócio e indo para o negócio do cliente. E todo ser humano, na questão psicológica, ele precisa justificar alguma coisa. E quase sempre quando o teu concorrente leva o teu cliente, ou esse cliente agora, sai dizendo assim, não, aqui é melhor do que era lá. Então, o discurso vai ser sempre esse. Se ela tiver numa roda de amigas, ela vai falar, ó, é melhor. Se tu for dono de uma mecânica, os caras vão estar conversando e falar, ó, eu ia lá tá naquela mecânica, mas agora na que eu tô indo é muito melhor. E muitas vezes nem é muito melhor. Muitas vezes é pior. Mas porque ele saiu, ele tem que justificar a saída dele. E isso começa a abalar a tua marca do teu negócio onde tu tá. Essa instabilidade, como eu falei, ela vai sendo percebida pelo mercado. As pessoas vão percebendo. As coisas vão ficando cada vez mais claras para as outras pessoas, mesmo que seja algo informal, inconsciente, mas na cabeça das pessoas, o mercado em si, aquilo vai sendo marcado. Tu pensa só, tu vai numa roda, a pessoa fala, eu ia lá, mas estou indo lá. Daí tu vai num outro lugar, as pessoas falam, eu ia em tal lugar, fui para tal lugar. E muitas vezes nem é o mesmo concorrente, são concorrentes diferentes que roubaram teus clientes. Mas aí, tu tá ali e tu tá vendo os teus amigos, conhecidos, falar, vários dizendo que foram para outros lugares e tu ainda tá naquele lugar. Tu vai perguntar, bem, se eles saíram e eu tô aqui, tem alguma coisa errada. Eu acho que eu vou precisar ir em um desses lugares mesmo, porque deve ser melhor. Tu entende? Como é que funciona o jogo na cabeça das pessoas? Então, esse cuidado é preciso ter. E quando você tem essa desconfiança, aí você vai ter a desconfiança dos clientes, e aí você vai tendo um bafafá, principalmente se for numa região mais concentrada, onde teus clientes estão mais concentrados naquela região, você vai vendo até um desgaste do próprio time que trabalha contigo. Porque as pessoas porque tu vai encontrar a pessoa na rua, não te vi mais lá. Ah, não, eu tô indo lá em tal lugar, porque lá é melhor, porque lá é melhor. Então, fica muito ruim o ambiente. E aí começa o ciclo da quebra, sem tu perceber, causado por um fator externo, que são os concorrentes. Então, isso você precisa entender. E aí, depois disso, entra nesse ciclo da queda que eu chamo de efeito dominó. O que é o efeito dominó? Presta atenção. O efeito dominó é o efeito dominó interno. Tu começa a ter um ambiente onde tu tinha um número razoável de clientes, agora diminuindo.
os teus funcionários, a tua equipe vai percebendo que os clientes estão indo em outros lugares, porque muitas vezes tem até algum relacionamento, vê nas redes sociais, vê as marcações, as pessoas, elas começam a ficar desmotivadas. E aí aquilo que tu tinha de estratégia que funcionava, parece que começa a não funcionar. Não porque ela não está mais funcionando, mas porque a mente está funcionando da forma errada, a mentalidade está errada. Por que está errada? Porque a mentalidade enfraquecida transforma as estratégias em estratégias enfraquecidas. É esse o resultado. A moral cai. Por quê? Porque tu vê que teu negócio mais não é o top, não é o melhor, não é aquele que estava em ascensão. As pessoas percebem. Depois disso, o que acontece? O crescimento, porque tu está perdendo o cliente, mesmo que tu coloque o cliente para dentro, tu está perdendo o cliente, o crescimento está travado. E aí, com o crescimento travado, acontece algumas coisas. Tu começa a ter problema de fluxo de caixa, tu não consegue investir mais. Tu entende o efeito dominó? Que o efeito dominó externo vira interno e o interno reforça o externo, porque daí o crescimento travado, tu tá perdendo dinheiro, tua margem está reduzindo, teu fluxo de caixa está enxugando, tu não tá tendo mais um volume de faturamento. Porque perder clientes, tu tá perdendo. Ah, mas eu continuo empatado há muito tempo no meu negócio. Então, provavelmente, você tem uma máquina que traz muito cliente e você não está percebendo a quantidade de clientes que você perde toda semana, todo mês, todo ano. E quando isso acontece, você começa já a desgostar do negócio e ter uma visão nebulosa de futuro. Eu já não vejo mais o negócio como eu via antes. Porque você não entende o seu negócio e você não entende algumas características fundamentais do negócio, que é essa que eu estou falando para você, de saber lidar com os concorrentes. Ter estratégias para combater isso. Você precisa ter. Essas estratégias são fundamentais. Então, é isso. Então, o que você precisa fazer? Você precisa agir agora. Você precisa agir agora. Como você vai agir? Deixa eu botar aqui. 6. Você precisa agir. E agir agora. Tá até negrito aqui. Você precisa agir agora. Você precisa agir agora. Não espere mais um dia para perder mais um cliente. Não espere. Não espere mais um dia. Porque se você esperar, você vai começar a tomar prejuízo. Você vai começar a tomar prejuízo. Ah, mas tem os clientes que é uma bênção quando eles não vêm mais. Pensa comigo. Todo negócio, ele tem uma margem de clientes que são ruins para o negócio. Que você até pode fazer alguma coisa para demitir ele, mas você precisa demitir ele. Ele não pode demitir você. Porque se o cliente ruim está te demitindo, quer dizer que outros muitos também estão te demitindo. Então, é a primeira coisa que você tem que pensar. Você tem que fazer um mapeamento dos seus clientes, principalmente se você tem clientes premium, clientes, lista de clientes VIP. Dessa lista você não pode perder ninguém. É inadmissível. Você tem que ter essa ação. Agora, outra coisa, você precisa reforçar a sua autoridade. Reforce a sua autoridade. Como você reforça a sua autoridade? Você precisa criar métodos, estratégias e processos dentro do seu negócio que vão fazer isso, através de ações de marketing, de campanhas de vendas, de comunicação, de gerar uma cultura. Tem várias coisas que vão reforçar a sua autoridade. A primeira coisa é a sua comunicação. Como você se comunica. Tem negócios que não se comunicam com seus clientes. Tem negócios que se comunicam da maneira errada.
Hoje, muita gente se comunica da maneira errada, porque se popularizou no marketing digital muitas coisas, e aí a pessoa acaba se comunicando da forma errada com o cliente. Vai perder. Reforce a sua autoridade. Proteja a lealdade. Crie campanhas de lealdade e crie experiências. Aqui dentro do Proteja a Sua Lealdade. Crie campanhas de lealdade e de experiência com seus clientes, para fazer eles defensores da sua marca. E recupere o terreno. Se você perdeu o terreno, crie estratégias para recuperar o terreno. Agora, cheguei até aqui. Você está sendo roubado. E nós vivemos num mercado livre. Como é que é? Todo mundo pode fazer convite, convidar outras pessoas para se tornarem seus clientes, mesmo que essas pessoas são clientes de outros. Isso faz parte do negócio. Então, se você perdeu clientes, você precisa recuperar eles. E mais do que isso, aumentar a sua média de novos clientes. E aumentar a sua média de lealdade do cliente. E aumentar seu grau de autoridade. Você precisa agir. Ah, eu não sei fazer isso, Anderson, no meu negócio. Então, eu posso te ajudar. Posso te ajudar através da mentoria One, onde semanalmente a gente vai sentar juntos, onde semanalmente a gente vai criar um processo para todas as áreas. Deixa eu já colocar aqui sobre a mentoria One para você entender. Na mentoria One, a gente vai, então, acompanhamento semanal. Semanalmente a gente vai sentar junto, fazer uma videochamada, uma reunião online, uma call, como muitos falam, e nós vamos fazer esse acompanhamento. Tudo. Dentro disso, nós temos uma base, que são o nosso método. O nosso método é os 5 pilares. O nosso método é os 5 pilares. E é esses 5 pilares que a gente vai trabalhar, que é gestão, marketing, vendas, produtos, mentalidade, que é a mentalidade do empreendedor. A gente vai criar processos e vamos trabalhar juntos e supervisionar. Dentro ainda da mentoria One, você tem a parte de consultoria. Então, você tem a parte de acompanhamento, tem a parte da consultoria, que a consultoria acompanha junto, porque a gente vai fazendo as análises, a gente vai fazendo as orientações e o acompanhamento para a execução. É isso que a gente vai fazer. E nós vamos trabalhar isso. Dentro disso, está aqui gestão, marketing e vendas. Faz parte desse contexto que a gente está falando. Então, quando você entende isso, você entende que precisa de ajuda para resolver esses problemas. E nós vamos avaliar dentro desse acompanhamento, dessa consultoria, o que seus concorrentes estão fazendo. Então, vai ter análise do seu negócio, dos concorrentes, aqueles que estão roubando de ti. Nós vamos fazer essa análise. Nós vamos ajustar tudo isso. Para quê? Para desenvolver o processo. Então, como é que funciona isso? Hoje, a mentoria One, ela está num valor de R$ 2.000 por mês. Esse é o valor da mentoria One. Tá? Mas, você fazendo hoje, você ganha de bônus a gestão de tráfego. Deixa eu botar aqui bônus. Gestão de tráfego. Então, gestão de tráfego. Então, ajudar você. Você ganha aqui um mapa do Instagram. O que é o mapa do Instagram? É onde eu analiso o seu Instagram e construo um mapa junto contigo para facilitar nas postagens e tudo mais. Outra coisa que você ganha aqui, que eu acho que para mim essa é fundamental, tá? Essa aqui é a mais, é a criação
de funis. Então, ó, mostrar para vocês. É R$ 2.000 por mês que eu cobro hoje só a questão da mentoria One. Se você fosse comprar separado, eu vou botar aqui, seria mais R$ 1.000 a gestão do tráfego. R$ 1.000 a gestão do tráfego. Esse aqui seria mais... Isso aqui por mês, tá, gente? Isso aqui mês. Deixa eu botar aqui mês. Tudo é mensal. Aqui seria 250, porque é só o mapa. Nós não produzimos o conteúdo, nós damos um mapa e analisamos, tá ok? E isso aqui é mais 1.500 por mês, esses funis. Mais 1,5K mês. Se você fechar hoje, você vai pagar os R$ 2.000 por mês. Não tem plano, tipo, de fidelidade, é mês a mês. E você vai ganhar a gestão de tráfego, o mapa do Instagram, que é um acompanhamento onde eu vou analisar as postagens, vou ver contigo o que dá melhor, vou ensinar você a fazer alguns tipos de postagem do seu nicho, que se dê melhor, e vou criar os funis. Todos os funis que a gente pode criar para o seu negócio que seja bem sucedido. Nós vamos fazer por isso. Okay? Então, você vai levar um bônus mensal de quase R$ 3.000. Então, aqui seria R$ 5.000 que só tem o valor de 2.000. Se você quiser conversar comigo e ver alguma outra possibilidade, podemos conversar. Se você quiser ter uma reunião comigo, tá? Uma reunião comigo, você pode também chamar no WhatsApp, falar, eu queria ter uma reunião, uma consultoria, uma mentoria gratuita aí de 40 minutos, que é a nossa, para conversar, porque eu tenho interesse, mas eu quero entender melhor e eu preciso de ajuda. Você, então, vai fazer isso e vai me chamar para isso, tá bom? Vai chamar, a gente vai conversar, sentar, e eu vou explicar passo a passo cada um dos detalhes e como nós podemos trazer um grande resultado, tá? No acompanhamento, na consultoria e nos serviços. Então, a mentoria One é um combo, tá? Ela tem aqui a mentoria, que é uma mentoria de acompanhamento, uma consultoria, baseada tanto a mentoria como a consultoria no método nosso de 5 pilares, e tem os bônus, que são serviços, gestão de tráfego, mapa de Instagram e a criação de funis. E a gente vai fazendo o gerenciamento de tudo isso, criação de copy e tudo isso para os funis, tá ok? Então, por R$ 2.000, você pode chamar a gente. Agora, eu vou continuar falando sobre esse assunto em outros vídeos. Se você chegou aqui, eu quero que você comente que chegou até o fim, bota aí, cheguei ao fim, e eu quero também que você faça o seguinte, curta e compartilhe. Curta e compartilha com um amigo que é empreendedor, tá? Pode curtir o vídeo e compartilhar com um amigo que é empreendedor. Beleza? Sucesso para você, vamos lidar melhor com os concorrentes para não ser roubado, e tem como virar esse jogo, tem como ter um antídoto para isso, você me acompanha aqui que você vai estar sabendo como. Até mais, sucesso!